verde ou amarelo na fronte de uma farsa, um pênalti cavado na área da desgraça. O árbitro goleado com o pé do inimigo vendeu-lhe a venda sagrada pra fazer de fogo amigo. Pra fazer de fogo amigo. As interpretações estão sendo feitas no calor do momento. Então é muito difícil produzir essas interpretações no calor do momento, porque a gente está envolvido com um monte de sentimentos, com questões que nos tocam, com medos, com esperanças, com um conjunto de preocupações que torna difícil falar sobre o tempo que você está inserido, né? Ao mesmo tempo, esse tempo nos consolidou. A gente não sabe para onde a gente está indo, a gente não tem noção. É mais fácil falar sobre um movimento que a gente viu para onde ele foi. Depois que a coisa termina, é mais fácil interpretar, né? Quer dizer, sabendo para onde o nazismo deu, é mais fácil entender, por exemplo, o início do nazismo. No caso é distinto, a gente não tem como saber ainda para onde o país está indo, para onde a gente está indo. E isso tudo também num contexto de grande agitação, de grande adoecimento, especialmente da classe intelectual brasileira, dos estudantes, especialmente das ciências humanas. Os ataques, né, o tempo inteiro morais ao professor, os ataques morais às ciências humanas, à filosofia, à história, a ideia de que nós seríamos uma espécie de corruptos morais, que estamos corrompendo a juventude, que os estudantes são um bando de maconheiro, que não querem saber de nada, que estão usando dinheiro público, pago pela sociedade, para fazer balbúrdia. Tudo isso intensifica as emoções também. A gente se sente moralmente atacado. É mais do que simplesmente cortar a verba, né? É mais do que simplesmente ver que os terceirizados, por exemplo, no UFG, estão sendo demitidos, porque não há dinheiro para pagar os caras, sabe? Então, são centenas de famílias, e eu falo centenas, são centenas mesmo, só no UFG, que estão perdendo o emprego. Os estudantes com o risco de não terem bolsa, né? Estudantes que não conseguem estudar na universidade, que não conseguem se não tiver bolsa de estudo. E isso nos toca, porque são meus alunos, por exemplo, né? Que eu conheço a trajetória, eu conheço o engajamento, a dedicação para poder ter chegado ali, né? As dificuldades que passou para chegar ali, e o risco de não ter possibilidade de continuar seus estudos. E isso num momento de grande crise econômica, né? Que torna difícil, por exemplo, os alunos conseguirem dar conta do ônibus, dar conta da alimentação, dar conta das xerox que eles têm que tirar da faculdade, por exemplo. Isso é uma introdução para dizer que é um momento que isso tudo torna, na minha opinião, mais difícil para mim fazer uma análise aqui, por isso também eu não quero hegemonizar a análise. Eu quero apresentar alguns conceitos, algumas discussões que eu acho que são relevantes para o contexto, a partir da forma como eu entendo. Algumas discussões, algumas delas não sou eu que faço, estou me ancorando em outros autores aqui, mas eu quero ouvir também, né? Saber como é que vocês estão enxergando e também ter essa chance da gente poder construir uma análise coletiva, embora eu acho também muito difícil a gente chegar a muitos consensos pela diversidade do momento e tal. Bom, em primeiro lugar, eu entendo que a gente tem um corte para entender esse tempo nosso. E esse corte é um corte temporal, né? Eu acho difícil entender a nossa realidade atual sem pensar em 2013. 2013 é um marco de mudança do país em vários níveis. Essa mudança tem muito a ver com o fato que é onde explode pela primeira vez uma certa insatisfação difusa, uma insatisfação permanente, difusa, que não tinha explodido, e ela explode em junho de 2013. E essa insatisfação, 2013, é um problema porque as análises sobre 2013 também são muito contraditórias, algumas muito injustas com 2013. Mas 2013 ele significou esse momento de uma explosão social. Eu entendo 2013 como um levante. Algumas cidades menores, e em cada cidade do país, 2013, as manifestações de 2013, elas acontecem de forma distintas, elas têm caráteres distintos, mas em alguns lugares, por exemplo, no Rio de Janeiro, em parte em Goiânia, em Porto Alegre, em parte em São Paulo, essa explosão que foi 2013, ela se inicia
me parece, com duas categorias de pessoas. Em parte, uma juventude bem nova, seja das universidades e das escolas, uma juventude que, diferente da minha geração, por exemplo, ela cresceu sob o governo do PT. Ela se formou com o PT no poder. O PT não era mais o que o PT foi para a minha geração, por exemplo, nos anos 80, que o PT conseguiu aglutinar grande parte dos movimentos que estavam renascendo depois da ditadura, porque os movimentos sociais foram destruídos pela ditadura. Então, eles recomeçaram uma grande agitação, o ressurgimento do movimento operário, ressurgimento das entidades estudantis, movimento de bairro, né? E esses vários movimentos, querendo ou não, eles confluíram para a fundação do PT. Então o PT foi um grande partido de massa, que na verdade canalizou as expectativas e as esperanças de uma geração inteira. Né? Quem nos anos 80 pensava em luta de alguma forma se relacionava com o PT, ainda que criticamente, ainda tinha que defender o PT em várias questões, e defendia o tempo inteiro. Enquanto grande movimento de massa. 2013, essa geração de estudantes, ela cresceu sob o governo PT. Então o governo PT para ela é um exemplo de poder, é um exemplo de classe política corrupta, que estava fortalecendo inclusive os mecanismos institucionais de repressão. E essa geração sentiu a repressão dos governos estaduais e em grande parte foi maldita pelos governos do PT e por pessoas do PT também, por filiados do PT. Além dessa geração estudantil que cresce, então ela tinha um caráter dominante, embora em 2003 a luta comece com o transporte, ela junta diferentes forças políticas da esquerda que estavam presentes nessa luta. Há uma hegemonia ideológica de um ponto de vista, de um sentimento apartidário, de uma crítica aos partidos, de um posicionamento bastante vinculado à ideia de horizontalidade, ou seja, uma crítica às direções, a ideia de criar movimentos hierárquicos. Então, quando a gente vê, esses movimentos foram todos puxados por movimentos autônomos, horizontais e combativos, que tinha uma ideia de combatividade, quer dizer, ia para a rua. Esses movimentos, eles não, diferente do que a gente estava acostumado, por exemplo, nos anos 90, esses atos com as centrais sindicais, num carro de som, com dirigentes sindicais, dirigentes políticos, vereadores e tal, falando no carro de esquerda, falando no carro de som, esses movimentos de 2013, eles quebraram essa estrutura de ato. E essa quebra me parece que foi fundamental para fazer desaguar um conjunto de satisfação que extrapolou essa classe estudantil e também acabou levando para a rua, não necessariamente na direção das organizações desses movimentos, mas pelo menos dos enfrentamentos de rua, uma parcela da juventude trabalhadora mais precarizada. Né? A tese de que o precariado foi uma classe, o precariado seria uma espécie de trabalhador precarizado. Né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, quando você vê as filmagens de 2013, você vê claramente, você tinha moradores de rua que foram para o enfrentamento com a polícia, jogando pedra na polícia, jogando molotov, indo para o enfrentamento. Você tem, aqui em Goiânia, você tem uma juventude trabalhadora e estudante, né? Molecada que trabalhava nos call centers, num trabalho extremamente precarizado, molecada que trabalhava no McDonald's, um trabalho extremamente precarizado, e que sentiu-se identificado com um tipo de postura combativa e radical de 2013 e acabou indo para a rua. E normalmente essa galera era mais radical. Essa análise que eu estou fazendo, por exemplo, de 2013, muitas vezes ela é desconsiderada, né? Porque há uma percepção, talvez hoje, dominante sobre 2013, e eu me preocupo se ela é dominante, mas talvez ela seja dominante, de que 2013, que essa juventude que foi para as ruas, por ela ter uma pauta antipartidária, por ela ter uma forma de organização horizontal, não hierárquica, não aceitar chefes e líderes,
por ela ser altamente crítica às estruturas tradicionais de luta, como o sindicato, as entidades estudantis, elas teriam ajudado a formar o ovo da serpente, que ela estaria chocando o ovo da serpente ali. Se faz essa análise pensando que Bolsonaro, ele é um cara que representa o apartidarismo, ou que ele conseguiu confluir sobre ele o sentimento apartidário, uma certa crise de representação das entidades políticas, né? Um grilo com a classe política. Na verdade, o Bolsonaro ele conseguiu mobilizar para a eleição dele a crítica, um sentimento de insatisfação, que é o que eu estou dizendo que há desde 2013, contra a elite política, e aí vamos falar os políticos do Congresso, o STF, a manifestação de ontem é a expressão disso, e a elite intelectual e cultural brasileira, onde estaria incluído aí a grande mídia, as universidades, os professores de escola, os movimentos feministas, enfim, todos esses movimentos chamados de identitários, aí, que não parece um bom termo não, mas movimento negro e tal, artistas que estariam aí sendo financiados pela Lei Rouanet, né? Não falo Lei Rouanet, é tipo demônio. Então, o discurso que o Bolsonaro mobiliza, ele de fato é um discurso, ele vem de uma insatisfação difusa, porque não havia movimentos organizados tradicionais que davam conta que organizavam esse discurso, e que estava presente em 2013, mas que estava sendo canalizado por uma juventude a partir de uma pauta concreta, que era o transporte, uma pauta social e popular dos trabalhadores. Quando a grande mídia resolve aderir às manifestações, veja, e essa adesão, não sei, quem é muito novo talvez não lembre aqui, mas eu acho que... Mas ela foi assim, explícita, né? Porque o tempo inteiro, né? O exemplo talvez mais claro disso foi o da Atena na televisão lá, ele falou, quem é a favor desses protestos? E aí o povo ligando, falando que todo mundo foi a favor dos protestos. O sim explodindo ao vivo, né? E aí ele muda a pergunta e fala, não, o povo não está entendendo, coloca aí protesto com baderna, porque tinha ônibus queimado, tinha enfrentamento com a polícia, o pau estava comendo. Coloca aí protesto com baderna, quem é a favor de protesto com baderna? O sim continuou arrebentando. Então houve vários indícios de que a população apoiava aquela molecada que estava na rua e que existia uma insatisfação difusa porque aquela molecada estava canalizando, e aí há uma mudança radical da grande mídia. O Datena, ele muda ao vivo. Ele fazendo um discurso criminalizando esses vândalos, esses black blocs, esses infiltrados e tal, de repente ele muda e fala, o povo está cansado, ninguém aguenta mais, realmente a passagem está alta, é muita corrupção, não sei o que lá. E aí já a pauta midiática começa a alterar. E aí começa todo mundo, vamos para a rua, depois que explode a violência policial em São Paulo, que inclusive termina com jornalistas feridos e tal, a mídia adere às manifestações. Só que ela adere às manifestações tentando torná-las também perder justamente seu caráter combativo, seu caráter explosivo e seu caráter social. Né? Quem acompanhou aquele momento viu claramente, por exemplo, na manifestação em Goiânia, a primeira manifestação pós-adesão da mídia, foi sinistro demais. Foi muito sinistro. Quem tinha convocado foi a Frente de Luta do Transporte, que desde maio tinha feito todo aquele levante. Mas chegou lá, bicho, efetivamente um público completamente distinto. Pessoal mais velho, branco, mais rico, muito mais rico. E eu vi os caras tomando o carro de som de uma menina de 14 anos, que é uma menina que estava desde o começo na luta. Os caras chegaram no bote Playboy, tomaram o carro de som dela e gritaram, não é pelo busão e sim pela nação. Essa frase também expressa a mudança, o momento do golpe sobre o protesto. É quando 2013 vira, ele perde em Goiânia esse caráter que ele tinha e ele passa a ser expressão da direita.
expressão de uma nova direita que também não estava organizada, que tinha insatisfação com toda a classe política e um ódio profundo, né? Como foi ficando cada vez mais claro ao PT. E aí ela vem com uma pauta, veja, ela vem com essa pauta, ela vem com a ideia da nação, a nação ela vai substituir a pauta social, quem anda de ônibus? Né? A pauta era do trabalhador, era do que depende do ônibus, ela deixa de ser a pauta concreta e passa a ser uma pauta difusa, nacionalista, que vai desencadear, é óbvio, uma pauta difusa, ela vai claramente se voltar contra quem está no poder. Ela vai virar fora de uso. Ela virou fora de uso, né? Bom, então veja, na minha avaliação, 2013 ele tem dois momentos, pelo menos, no mínimo, completamente distintos. Esses dois momentos eles estão ligados, mas eles não podem ser entendidos como continuidade. Existe uma ruptura em 2013. No Rio de Janeiro, por exemplo, essa ruptura demorou muito mais. O exemplo de 2013, o primeiro momento de 2013 durou mais tempo no Rio de Janeiro. Porém, em grande parte dos demais lugares, houve um verdadeiro declínio completo dessa juventude autonomista, combativa, de ação direta, e a sua substituição na rua por essa direita, que também, pela primeira vez, depois de tanto tempo, voltava às ruas no Brasil. Fica à vontade. É uma questão que eu lembro da época que teve uma aversão a partidos que levavam suas bandeiras para a manifestação. Tinha notícia, inclusive, mostrando assim que parte dos manifestantes eles estavam querendo tirar esse pessoal que estava com bandeira. Tipo, eu não lembro se era o PSTU ou se era o PCO que estava nas manifestações com as bandeiras deles lá. E aí ficava esse pessoal falando assim, não, a gente não está com eles. E aí o pessoal do partido falava assim, não, a gente está aqui por conta da causa do social, do ônibus e tal, a gente também está insatisfeito. E aí ficava essa dualidade, assim, sabe, de afastamento, mas ao mesmo tempo estava junto e fazia um movimento separado, ao mesmo tempo fazia um movimento grande. Aí ficava essa questão que eu consigo lembrar dessa época. Sim, Ali vários partidos já denunciaram o fascismo, né? Tipo, se eu não posso levantar minha bandeira, esses caras são contra, querem a destruição das expressões políticas. Mas me parece que foi um pouco mais complicado, porque também aí você tem dois momentos. Veja, esses movimentos que explodiram pelo transporte, eles tinham um caráter partidário. E em grande parte dos lugares, por exemplo, em Porto Alegre não foi assim. Né? Se levantavam as várias bandeiras e tudo mais. Embora a frente de luta contra o transporte ela era autônoma. Mas existia uma política de quê? Nós não vamos usar o ato para causas políticas. Esse ato é pelo transporte. Então, querer aqui ficar levantando, ninguém levanta a bandeira. Que o Enio se decidia isso, ninguém levanta a bandeira, levanta a bandeira concreta, a bandeira do transporte. Tinham partidos que participavam a partir da frente de luta pelo transporte. E eles não eram barrados na frente de luta. O pau comia dentro das reuniões. Mas eles não eram barrados, eles compunham a frente. A grande questão era que, em respeito a quem vem pelo transporte, não vamos colocar uma bandeira de um partido, porque vai ficar parecendo que o ato é do partido e não pelo transporte. Então, esse tipo de olhar é distinto, por exemplo, de uma vontade de proibir as manifestações políticas e das pessoas se organizarem, por isso tomarem qualquer pessoa que se organize em um partido político como um inimigo de antemão, que deve ser exterminado. E grande parte das tensões já teve esse caráter, nesse momento que você está falando, que já era um momento que estava tendo uma adesão já na grande mídia, que teve adesão de uma direita, já estava na rua misturada com a galera que iniciou o movimento e tal. Tanto que alguns grupos que organizavam as manifestações fizeram notas, falando que repudiavam a forma como foi feita a coisa. Mas, por vídeos dá para ver
dá para ver que você tem a galera que viraria a direita clara, mas não era tão clara assim. E que estava junto, repudiando a galera levantar partido, junto com a galera que era do movimento, era autônomo. Porque ali não era claro, especialmente para a galera que começou toda essa movimentação, a molecada que começou essa movimentação, que essa direita não tinha disposição para de ir para a rua. Quando você diria que o cara dos setores nobres iam para a rua, quando no Brasil, antes de 2013, manifestar é coisa de vagabundo mesmo. 2013 abriu um negócio de uma rua, ele transforma a nossa relação com a rua. Protestar, ir para a rua, passa a ter um caráter positivo. Só que esse golpe da direita sobre a rua, ele também significou uma pacificação da rua. Porque ele passa a delimitar que tipo de postura o manifestante tem que ter para poder ser aceito. Né? Os discursos sem violência, a criação da figura do vândalo, como um infiltrado, como alguém que é um vagabundo, que só atrapalha, que só quer bagunça, que só quer criar confusão. Né? E a galera foi sendo esmagada. Poxa, em Goiânia, quando passou a galera dos escudos, que era um símbolo estético, a galera que ia com os escudos, mascarado, fazer um símbolo estético da frente de luta, por exemplo, do transporte, a galera senta para mostrar para a polícia, os manifestantes, para mostrar para a polícia os vãos, olha lá, os vãos lá, vai lá, pega eles. Então veja o golpe que foi dado sobre a rua. E era impossível esses movimentos, que eram movimentos que estavam surgindo. Agora, eles surgem de um vazio que foi possível existir porque o PT estava no poder. Então, como o PT estava no poder, os movimentos, quem tinha movimentação para ocupar as ruas? Eram os sindicatos, as entidades tradicionais e tal. Elas se vincularam, se burocratizaram, se vincularam cada vez mais à estrutura do poder, e isso deixava um vazio, onde essa molecada que foi ocupando a rua. Mas essa molecada não tinha uma estrutura nacional, era completamente autônoma, não tinha grana, não tem um movimento nacional. Tentou formular o MPL, por exemplo, tentou se articular nacionalmente, mas fracassou a possibilidade. O MPL com passe livre, né? Não é MPL. Então, ela não tinha condição de concorrer com essa direita. Com toda a máquina da mídia, com toda a máquina de grana que esses caras botavam e que ocuparam as ruas. Né? Bom, isso me parece importante entender essa diferença, porque apesar de haver uma continuidade, haver um vínculo, não há uma continuidade. E apesar de não haver uma continuidade, essas duas coisas se formam no mesmo contexto de agitação e de insatisfação generalizada. Essa insatisfação, veja, uma das análises sobre esse vínculo entre as duas coisas, entre a ascensão da direita e a molecada que estava na luta em 2013, uma das análises que também me parece extremamente justas é que a crítica aos partidos feita por essa molecada autônoma é como se elas tivessem abrido o caminho, né, criado o caminho para o surgimento de um sentimento apartidário. E não é verdade. É a experiência social concreta que tem produzido no momento de crise, a partir do momento de 2013, a gente está começando a sentir os efeitos da crise no Brasil. Que depois vai explodir em 2015 é uma recessão completa. Mas em 2013 já se sente a diminuição do crescimento, um conjunto de elementos. Então, existe uma insatisfação profunda, difusa, e um brilho profundo com essas forças que a experiência concreta do trabalhador identifica. Ela não confia em partidos e políticos. O trabalhador fala desde sempre. O trabalhador brasileiro tem uma experiência, o cara vem aqui na época da eleição, depois que passa a eleição, ele quer saber da gente não. Né? Mesmo a relação com o voto do brasileiro, a relação com o voto brasileiro muitos vendem o voto. Não é uma relação ideológica. Quem tem relação ideológica com o voto, constantemente era a esquerda, era os universitários, era a galera que vota por ideal, busca o mais certo e tal. A grande massa da população brasileira, do trabalhador brasileiro, não confia. Acha que vai lá, vota, mas o voto
Sem contar o crescimento do não voto nos últimos anos. Um crescimento profundo dessa negação da classe política. Então, veja, o mesmo sentimento que esse sentimento pode ser chamado de uma crise profunda de representação política, crise dos partidos, de legitimidade dos partidos, crise de legitimidade da classe política como um todo, crise de legitimidade dos sindicatos. Esse ambiente de crise de legitimação produz as duas coisas distintas, mas produz as duas coisas. Não é uma que cria a outra. Não é a realidade de 2013 que cria um apartidarismo e fortalece o bolsonarismo. É um ambiente de crise de representação que está aí. E que tudo indica que ele não acabou. Que ele permanece vigente. É por isso que eu digo que 2013 ele é fundamental, porque a explosão de 2013 ele modifica todas as relações políticas no Brasil. Veja, depois de 2013, a rua ganha um novo significado. As forças políticas elas se alteram. Sem 2013, dificilmente nós teríamos o impeachment da Dilma. E qual a alteração que o impeachment produz? Profundíssima. As forças que estavam no poder passaram para a oposição. E a eleição do Bolsonaro me parece que é a consolidação desse processo. Quer dizer, a força que também se colocou, se formou um discurso mais radical contra o governo, contra a elite intelectual, política e cultural, é ela que consegue assumir o poder. Eu queria reforçar isso por quê? Porque quase nenhum analista acertou nas eleições. Pouca gente achava, tirando os próprios bolsonaristas, que eram convictos, que o Bolsonaro conseguiria ganhar. A resistência a acreditar, a crer nisso, foi muito grande por parte da ciência política brasileira. E isso porque a análise foi tradicional. Eu mesmo errei. A análise foi tradicional. Qual foi o meu erro e o erro de vários analistas da época? A gente acreditou que o que funcionava nas outras eleições funcionaria nessa. A máquina. Então, por exemplo, o Bolsonaro tinha um partido miserável. O que é PSL? Não tem máquina partidária. Não tinha tempo de TV. Não tinha grandes alianças, pelo menos no primeiro turno. Enquanto o Alckmin, o PMDB, tinha uma puta máquina. Então a tendência era a direita acabar, no final das contas, como todas as eleições, a máquina da direita mais moderada, né? Hoje a gente chama de moderada, a tendência é essa direita que tem máquina crescer nas eleições e Bolsonaro ser totalmente flopar, né? Acabar, se perder, não dá em nada a eleição. Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu por quê? Porque a partir de 2013 e também o contexto de 2013, logo depois a Lava Jato vai ser fundamental nisso. Ela vai ser fundamental para fortalecer esse sentimento contra a elite política, sentimento de corrupção, especialmente contra o PT, mas também contra toda a classe política. O Aécio, né, por exemplo, se ferra, morreu, o PSDB é praticamente extinto, né, enquanto força fundamental. Apesar disso, né, quer dizer, 2013 ele vai acabar, ele vai modificar completamente essas forças políticas, as relações dessas forças políticas. O PT deixa de estar no poder, o resultado do PT deixa de estar no poder, os partidos com maior máquina fracassam, você tem uma criação de novos atores. Cara, um tanto de cara que se elegeu, que não tem experiência nenhuma política, nem história da política profissional, uma renovação profunda de quadros nas eleições. E o que valeu mais, então? O que valeu mais foi o elemento que ficou ausente nas análises. A insatisfação difusa, generalizada, uma crise de representação política. Quem apostou nessa crise, quem radicalizou essa crise, foi justamente a extrema-direita. Foram eles que fizeram o discurso da não negociação, o discurso da radicalidade contra o político, da radicalidade contra essa elite que está aí,
contra os políticos tradicionais, contra tudo. Vamos. E a esquerda, nesse momento, ela se viu, a esquerda, especialmente a institucional, mas as outras todas de tabela, a esquerda mais forte, ela se viu sendo a situação, sendo a esquerda, que seria a revolta contra o sistema, a que quer mudar, a que quer transformar a sociedade, ela se vê como sendo a grande elite política que precisa ser combatida. É o velho, é o sistema, é aquilo que a gente tem que ser destruído. Então, o que eu acho, a minha avaliação, é que a gente ainda não considera essa crise as análises principais, elas ainda não consideram a força dessa crise de reabilitação política que a gente ainda está vivendo. A revolta dos caminhoneiros no ano passado, foi no ano passado? 2017? No ano passado. A revolta dos caminhoneiros, ela foi bastante significativa desses formas de posicionamento. Veja, eu tive em algumas ocasiões nas concentrações dos caminhoneiros para analisar a realidade, para ver como é que está. Eu fui num só ponto, que era no Monte Aparecido, na paralisação dos caminhoneiros de Aparecido. Eles estavam trancando a BR. Você tinha na greve dos caminhoneiros empresas, de fato, você tinha empresas, só que, na sua maioria, pequenas empresas de caminhoneiros. Por exemplo, eu conversei com um caminhoneiro lá que ele tinha 5 caminhões. Ele era dono de uma empresa que tinha 5 caminhões. Qual é o perfil dele? Negro, claramente vem de uma classe bem popular, não instruído. Embora pequeno empresário, todo o perfil dele é o perfil popular brasileiro. A maior massa dos caminhoneiros que estavam lá são caminhoneiros, têm seu caminhão mesmo, e estavam putos com o aumento do petróleo, estavam putos com o sistema, acham que não tem mais jeito. Não tem jeito mais, não dá para aceitar, não dá para engolir. Tanto que, mais uma vez, houve uma explosão, uma grande explosão. A forma, veja, nos últimos tempos, o ciclo de lutas que nós estamos vivendo, que se abriu em 2013, no Brasil em 2013, mas no mundo um pouco antes, pelo menos 2011, esse novo ciclo de lutas, a característica dele é 2013, não aceitamos partidos nem sindicatos. Os caminhoneiros, não queremos partidos nem sindicatos. Não queremos. Eu vi um cara ser expulso, todo mundo era muito bem-vindo ali, mas eu vi um cara do sindicato ser expulso. Quando ele falou que era do sindicato, ele falou: eu vim fazer uma doação para você, obrigado e tal. É da onde? Ele é do sindicato. Ele falou: ô pessoal, nós queremos sindicato aqui? Todo mundo: não queremos. O cara falou: então dá licença, por favor. Como interesseiros, como político interesseiro que vai usar o nosso movimento aqui, vai usar o nosso movimento contra. A extrema-direita imediatamente foi para as manifestações dos caminhoneiros e ela conseguiu ajudar aquela pauta que era concreta, era uma pauta concreta, aí ela se tornou uma pauta nacional. É ela que começou a botar a intervenção militar como pedido dos caminhoneiros, ela começou a colocar. E isso, claro, os caminhoneiros estavam com uma influência muito grande pelo WhatsApp dessa extrema-direita. Então, veja, era uma insatisfação popular que tinha uma base material, que é a vida dos caminhoneiros cada vez mais ruim, e uma estrutura de direita que consegue dialogar com essa galera. Enquanto a direita do Brasil parecia que ela ia ter um limite, porque o limite dela era que ela fazia só um discurso moralista. Ela não falava para a realidade econômica do trabalhador. Ela não tinha projeto para a classe trabalhadora brasileira. O projeto dela, o que ela fala para a classe trabalhadora? E por isso ela ganha uma parte da classe trabalhadora. Ela fala em defesa da família, ela fala contra aborto, ela fala contra a pedofilia, ela fala contra gay, contra... E aí ela atende uma parte moralista da classe trabalhadora, sem dúvida. Mas ela não pega o problema da crise financeira, crise econômica que nós estamos vivendo. Ela não fala para a classe trabalhadora, para a sua questão econômica. Pela primeira vez eles falaram. As falas do Bolsonaro durante a revolta caminhoneira eram: admiro o caminhoneiro, sei do problema que ele passa, e aí descrevia situações que os caminhoneiros passam,
e vinculava esse problema dos caminhoneiros ao problema que os caminhoneiros já tinham identificado, que é o preço do petróleo, mas as pautas próprias as análises próprias da extrema-direita, veja, esse problema aí é porque a classe política rouba, porque são corruptos. Esse problema aí também que vocês têm que ver, que vocês estão enfrentando, é porque vocês são roubados, vocês não têm segurança, vocês precisam de uma política de segurança pública que esse governo ladrão não faz. Então veja, as pautas que ele manejava melhor do que ninguém, ele conseguia vincular com os caminhoneiros. Enquanto a esquerda, o que a esquerda fez? A esquerda saiu metendo pau nos caminhoneiros, falando que aquilo não era manifestação de caminhoneiro, era manifestação, era lockout. Tratou os caminhoneiros como inimigo e fortaleceu a distância que a esquerda tinha com a classe trabalhadora. Por quê? Porque a esquerda ainda não compreendeu a dimensão, a profundidade, na minha avaliação, essa é uma avaliação pessoal, da crise de representação política. Ela ainda está apostando, e os novos movimentos da principal esquerda do Brasil, na minha opinião, demonstram isso, ela ainda está apostando que o discurso é a defesa das instituições. Veja, nesse novo conflito que a gente está vivendo, eu queria chegar agora, assim, eu não sei como é que está o tempo, estou preocupado com isso. Mais 40 minutos. Tá. Veja, eu dei alguns exemplos antes da eleição, então vamos pensar a eleição, né, do Bolsonaro. Veja, na minha opinião, um dos elementos, não dá para desprejar vários outros, é claro, toda a estrutura que o cara tem, toda a máquina de robô que o cara tem, Facebook, WhatsApp e tal, isso não estou desprezando isso, né? Mas essas coisas não funcionam se ela não conseguir dialogar com os desejos e vontades das pessoas, né? Segundo elemento a vitória do Bolsonaro, então, ele vence, mas o que altera a eleição dele? O que altera nas relações de força? Para mim, a vitória do Bolsonaro consolida um processo de 2013. Mas ele consolida buscando uma alteração completa que poucas forças, inclusive a galera mais autonomista, anarquista, também não entendeu. Ainda tem dificuldade de entender isso, e depois eu vou dar alguns exemplos de alguns erros que os caras cometeram, por exemplo, puxando o ato do dia 23 de maio. Não sei se vocês viram um ato que foi puxado pelos secundaristas de São Paulo, Rio de Janeiro, em algumas outras cidades, e fracassou agora, 23. O que muda? Veja, com o Bolsonaro no poder, o Bolsonaro passa a ter uma contradição. Se abre uma brecha que a gente não tinha condição de combater. Qual é a contradição? Que ele se elege sendo o de fora, transmitindo a ideia de que ele é completamente fora da política. Então ele se elege metendo o cacete de todo mundo. Só que quando ele assume o poder, quando ele passa a ser governo, a insatisfação difusa na qual ele cavalgou sobre ela para poder se eleger, tende a se voltar contra quem está no poder. Isso é inevitável, me parece. Né? Quer dizer, uma revolta dos caminhoneiros hoje, por exemplo, por questão de petróleo, ela se volta contra quem está no poder, que não abaixou o porra do preço do petróleo, igual falou que ia fazer, e não teve as caras de enfrentar o ministro da Economia. Igual o Bolsonaro fez, teve que voltar atrás, deixa eu voltar o poder. Deixa o diesel subir, deixa a gasolina lá no topo. Ele não pode, enquanto governante, ele não consegue dar conta das demandas do discurso radical que ele tinha. Ele não tem condição de fazer isso mais, porque essa insatisfação ela se volta contra esse governo. Quanto mais levantes, quanto mais indignação, quanto mais protestos de trabalhadores tiver, mesmo os protestos espontâneos por questões pequenas, locais, é a insatisfação que tende a ser canalizada contra quem governa. Então, ele sendo governo, se abriu uma possibilidade, e as pesquisas demonstraram isso, a perda de apoio popular dele, né? Quer dizer, nós estamos vivendo um processo de dissolução da base de apoio do Bolsonaro. Há um processo de solução claro. Nos últimos, são 5 meses de governo, né? 5 meses de governo, ele perdeu o apoio em nível de velocidade que nenhum outro governo tinha perdido. Então, e isso, o que faz isso? Primeiro, o fato dele estar no poder. Isso enquanto condição. Segundo,
as grandes burradas e cagadas que ele faz o tempo inteiro, né? O cara, ele, pelo amor de Deus, cara, é incrível, assim. O cara, ele consegue ser incrível. É um gênio. É um jovem. Ele cata com as mãos, assim, então você vê acabou com Que lambança esse filme, né? Bom, qual tem sido a tática dele? E aí eu não vou dizer que é pensada totalmente, mas eu não descarto. Não digo que é pensada porque eu não acho, realmente ele não tem muita inteligência, cara, assim, não tem mesmo. Assim. Mas tem sido, também pode ser, por isso pode ser a forma como ele lê o mundo mesmo, porque ele lê o mundo, parece que ele lê o mundo daquele jeito, sabe? Eu acho que ele acha mesmo, aquelas besteiras que ele faz, ele acredita. Ou pode ser estratégia, né? Simplesmente coordenada. Mas tem sido, dá para identificar qual é, não porquê, mas dá para identificar qual tem sido. Tem sido a de se manter em campanha permanente. Ele precisa manter, como ele é um poder extraordinário, ele é o outsider, ele construiu essa ideia, né, de que é o que vem de fora, o cidadão comum, com boas intenções, que não tem nada a ver com isso aí, que vem para limpar, e não quer saber negociar, não quer saber da velha política. Ele precisa manter permanentemente esse sentimento. Então ele precisa de fato produzir inimigos o tempo inteiro. Ele precisa produzir ataques ideológicos contra inimigos claros. Ele precisa o tempo inteiro fazer isso. Então ele faz isso com o professor, né? Quando ele fala, por exemplo, mal do professor, ele agita a base social dele. Quando ele mete o pau, quando ele fala que a universidade quando os ministros dele falam que a universidade é igual pública, um monte de peladão, não sei lá, ele ganha com isso, porque é o que a galera, o lucro dele, queria que ele fizesse. E ele tem produzido um conjunto de tensões contra a universidade, que já era esperado, mas algumas não eram tão esperadas assim. Tensão, por exemplo, da ala olavista do governo Bolsonaro com a ala militar, né? Que não dá para saber se foi completamente resolvido, porque na verdade os militares eles assumiram, o Mourão ele assumiu muito estrategicamente, isso é mais fácil de saber, porque a gente sabe o que o Mourão pensa, tem os relatos, o que ele pensava, né? O cara tem uma posição mesmo, ele acha que o exército tem que ir para a rua dar golpe e pronto mesmo, mas ele se posicionou desde a eleição do Bolsonaro de uma forma muito sensata, que é se colocar como um cara mais moderado. Todos os comentários dele são de um cara que dialoga, que sabe dialogar, enquanto o Bolsonaro não sabe dialogar. Ele reconhece a importância da universidade, ele reconhece a importância, né, de diálogo. Ele critica o tempo inteiro os exageros do governo Bolsonaro. E essa tensão para a ala olavista, que é a ala mais ideológica do bolsonarismo, não sei, não dá para saber ainda se acabou. Até que ponto ela não vai permanecer. O Olavo se retirou, não sei se vocês viram, o Olavo se retira diz que não vai mais comentar sobre a política brasileira, o Olavo de Carvalho disse que não vai comentar mais. Mas os seus seguidores estão aí. Foram eles que produziram, assim, grande parte do que se produziu ontem nos atos bolsonaristas são os olavistas. Essa ala mais ideológica, que é a ala que entende que a universidade é um inimigo. Não sei se todo mundo aqui conhece o pensamento do Olavo de Carvalho em linha geral. A tese central que nos interessa aqui para saber é que ele entende que, por isso ele é, talvez mesmo, o grande ideólogo do bolsonarismo, né? Que é a ideia de que o poder da esquerda comunista, não sei lá, ela está em tudo. Né? A partir do marxismo cultural, ela domina todos os aparelhos de poder. As universidades, a imprensa, o STF, o exército, ela está em todos os lugares. As maternidades, né? As maternidades. Respiratórias, maternidades. Então, você tem que combatê-los e expurgá-los desses lugares. Daí o combate ao professor é um combate direto, a gente tem que expurgar a esquerda. Seja uma mudança cultural ou nos mais radicais a gente vale qualquer coisa. Expor, humilhar, fazer escracho, enfim. Então esses casos eles são ultra radicais, eles são muito radicais. Eles não querem diálogo. Até porque eles não entendem que tomar o governo é tomar o poder. Porque o poder está, a esquerda continua no poder desses caras.
porque ela domina as instituições. Então esses caras enxergam, e é isso a imagem que o Bolsonaro tem tentado fazer, criando sempre inimigos, eles enxergam que um grupo pequeno em torno do líder está sozinho lá, sendo massacrado porque ele é o único que quer fazer a coisa certa. E todos aqueles canalhas do Senado, aqueles canalhas do Congresso, aqueles canalhas do STF, não deixam ele fazer. Então o povo precisa ir para a rua para garantir que o nosso mito máximo possa fazer aquilo que nós queremos. Veja como ele criou tensão com os militares, agora a grande tensão que pautou os protestos foi o Congresso e o STF. Então, quer dizer, me parece que o Bolsonaro precisa disso. Dificilmente ele consegue, pela toda a formação, pelos grupos pelo qual ele se atuou, que é a Olavista, ele precisa manter essa campanha permanente, esse ataque permanente, essa campanha permanente e essa tensão com as instituições. Porque é assim que ele consegue manter ele consegue ainda cavalgar sobre a insatisfação, a crise de reivindicação política, mesmo estando no poder. Porque a grande questão está em passar para o não político. Conseguir construir a ideia de que ele não é político. Veja a profundidade, na minha opinião, dessa crise de reivindicação política. O que consegue ainda fazer ter algum apoio popular, as manifestações não foram pequenas demais, não foram grandiosas demais, mas também não foram pequenas demais. O que faz com que ele ainda consiga manter uma certa credibilidade é ele conseguir transmitir a ideia de que ele não é político. De que os políticos, os canais, os que agem com interesse são os outros. É o Congresso e o STF. Bom, certo. Então, mas ao mesmo tempo, essa contradição até quando ela consegue se durar? É difícil, porque além dele perder uma base social, há uma dissolução da base social de eleitores que começaram a se decepcionar com o governo dele e já identificaram claramente que ele é político. Então, ou seja, ou ele é político, que aí você tem todo um conjunto de escândalos aí vinculados ao Queiroz, ao filho dele e tudo mais, e que podem se aprofundar e escancarar muito mais coisa agora, né? Sabe-se lá onde isso vai chegar, o que vai aparecer por aí. E aí esse governo não sustenta, porque toda a credibilidade dele é justamente do anticorrupção, do anticorrupção. E ali a base social, que já abandonou uma parte, já percebeu isso. Ao mesmo tempo, você tem o aumento das tensões entre a unidade que elegeu ele. Quer dizer, olavistas, militares, a bancada da bala, os ruralistas, liberais, grandes conglomerados que elegeram o cara, que se uniram no segundo turno para eleger o cara, estão em tensões permanentes. A nova direita achou agora para esse ato, né? O MBL, né? Deixou claro, falou, olha, esse ato, essa tática de radicalização contra as instituições nós não defendemos mais. Isso em grande parte porque o MBL também está na estrutura agora, né? Os caras estão no Congresso. Mas, segundo o MBL, criar a análise do MBL, nós estamos interessados na reforma da Previdência, que é o que a ala liberal do governo Bolsonaro quer. E constantemente esse discurso ideológico atrapalha tudo. A cada declaração idiota do Bolsonaro ou dos seus ministros, olavistas, você tem alguém perde um monte de dinheiro na bolsa. Galera da Petrobras mesmo, quando os caras falam sobre a Petrobras vai para baixo, né? Porque os caras são capazes de fazer discursos absurdos. Se nós... bom, então, onde eu quero chegar com isso, né? Mais uma brecha abriu. A brecha com os eleitores e a brecha da aliança que se fragmenta do governo Bolsonaro. Ele não tem mais a aliança que o elegeu. Essa aliança se quebrou. Um monte de gente pulou fora. A Janaína Pascoal pulou fora. A MBL pulou fora. Entre aspas. Depois eu vou explicar por que entre aspas pularam fora. Lobão pulou fora, né? Só que veja, pulou fora entre aspas, porque as frações de classe que sustentam o governo Bolsonaro
deu mostras de tensões, deu mostras de insatisfação com o governo, de desconfiança do governo, mas eles ainda se unem pela reforma da Previdência. E estão apostando todas as fichas na reforma da Previdência. A crítica que eles fazem ao Bolsonaro é a tática de ficar radicalizando contra o Maia, contra o Congresso, contra o Senado, contra o STF, vai prejudicar a reforma da Previdência. Para de falar merda e negocia. Então veja, o que eu quero dizer é que as alas elas mantêm a unidade. E essa unidade ela se dá no projeto liberal, são as reformas. Ela tem essa unidade. Porque essa é a saída que a classe dominante tem para a crise. Os caras precisam da reforma da Previdência, porque eles precisam manter as taxas de lucros deles. E quem vai perder é o trabalhador mesmo. Então tem que tirar o trabalhador. É isso que é o grande projeto, que dá unidade a todas essas correntes ainda. E alguns deles começam a perceber que talvez o Bolsonaro não seja o melhor para garantir esse projeto. Para onde isso vai dar, a gente não sabe, porque, veja, traçar só um cenário, veja. Isso todas essas tensões que estão acontecendo, só acontecem porque o crescimento em termos econômicos do país e a expectativa de crescimento foi por água abaixo, cara. O PIB caiu. Ontem, de novo, reformularam o PIB para baixo. O PIB já deve ter sido reformulado, a expectativa de crescimento do PIB brasileiro, já há uns 12 meses, eu acho. Eu lembro que tinha sido 10, aí eu perdi a conta. Para baixo de novo. Quer dizer, a arrecadação em abril subiu, mas ela estava baixa para caramba. Então, o governo, para cumprir a meta fiscal, para não ter impeachment, inclusive, não tinha dinheiro para cumprir o orçamento que ele planejou. Não tem. Os cortes da educação estão muito relacionados, além de toda uma pauta ideológica, a essa necessidade de cortar para garantir que o governo cumpra o orçamento sem cair na lei de responsabilidade fiscal. Porque se ele cair na lei de responsabilidade fiscal, você tem um motivo claro para impeachment. Então, o momento econômico é péssimo. O desemprego não teve alteração, a indústria estagnou. Os últimos dados da indústria foi diminuição do crescimento. Ontem saiu a pesquisa da XP, ou foi hoje, a pesquisa da XP, investimentos sobre os agentes do mercado, a percepção dos agentes do mercado sobre o governo Bolsonaro. Caiu completamente a expectativa de que o governo pode melhorar. Apenas 14%, né? 14% dos investidores do mercado financeiro aprovam o governo Bolsonaro. 14% aprovam. Então veja, o governo está vivendo um processo de isolamento completo. Quem ele tinha? Ele tem essa galera que foi para hoje, que já é uma base social diminuída frente às demais. Então, veja, para concluir, eu quero dizer o seguinte: nós temos um ambiente de solução dessas alianças, de solução da base social do Bolsonaro, o isolamento do governo frente às tensões, mas isso pode evoluir para várias coisas. Ela pode continuar assim, isso depende muito da crise econômica continuar, né, da instabilidade econômica continuar existindo, e aí o governo Bolsonaro caminha mesmo para ser derrubado. Ele caminha mesmo para ser derrubado, se continuar assim. E aí ele pode optar por vamos fazer essa mobilização permanente até a gente não aguentar mais. Beleza. Vamos fazer essa mobilização permanente até a gente não aguentar mais. Ir para o pau. Pode ser isso. E se ele é impeachmentado, que ele saia pelo menos como herói. Eu fui impeachmentado porque eu não me curvei às negociações sujas e tudo mais. Esse é um cenário, né? Por outro lado, não sei se vocês assistiram a entrevista dele na Record, agora pós-manifestação do dia 26, pós-manifestação de ontem. Foi uma entrevista de 15 minutos, mais ou menos. A minha avaliação da entrevista dele é que ele baixou o tom. Ele se referiu muito respeitosamente ao Senado e ao Congresso, ao STF, disse que ele passou a usar, inclusive no Twitter,
Twitter, mas nessa entrevista também, que as manifestações foram para nós políticos. Ele passou a se chamar de tanto para presidente, quanto para o Congresso, quanto para o Senado. Porque, veja, o Congresso, especialmente o Congresso, estava dizendo o seguinte: nós não estamos aceitando mais, você para de chamar a gente de fanfarrão, de pessoas que só querem dinheiro, para de estimular isso, nós vamos ferrar todas as suas pautas. O chamado para a rua era para emparedar o Congresso e dizer: quem tem poder aqui sou eu, você vai fazer, vocês vão fazer o que eu quero. Só que a impressão que eu tenho é que, apesar deles falarem que foi grandiosa, a avaliação que eles fazem é que não foi grande coisa assim, porque ele baixou o tom. Ele se inclui com políticos, ele tira o tom de que a manifestação era de emparedamento ao Congresso, diz que era para nós políticos como todos. Ele pede desculpa, fala que exagerou, pede desculpa não, diz que exagerou com relação ao idiota útil, chamar a gente de idiotas úteis, que fomos na manifestação de 15, mas que realmente tem muito estudante que está sendo manipulado aí pelo seu professor, que é a minoria, mas tem. Mas o tom era distinto, sabe? Então ele pode ter sido orientado ou está caminhando porque, as manifestações não foram grande coisa, nosso apoio não é popular, não é grande coisa. Então a gente tem que buscar a negociação mesmo. Que aí, veja, a gente caiu um outro governo Bolsonaro. A salvação do Bolsonaro seria para virar o governo dos governos anteriores. Negocia com o Congresso, distribui dinheiro, garante as reformas, garante tudo e perde o seu caráter tão ideológico. Aí o cara passa a reforma da Previdência, porque também dá dinheiro para todo mundo, passa as reformas todas e tal. Para nós é bom? Eu não acho. Não acho bom não. Porque por enquanto os caras estão brigando entre eles e estão barrando, e as pautas estão tudo emperradas. A única coisa da educação que os caras conseguiram fazer foi o corte. Todo o resto, esses caras, o Ministério da Educação começou a funcionar agora. Ficou esse tempo todo parado. Não fazia nada, não conseguia fazer nada. De tanto que os caras têm essas tensões, e para nós era ótimo não fazer nada. Porque quando eles fazem é isso, vem para ferrar a gente. Então, mas é uma segunda possibilidade, né? Ele começar a se curvar a essa coisa, só que aí ele vai perder a base social de apoio e ele se torna um governo como qualquer outro. Ele perde justamente os bolsominions, perde essa radicalidade, essa extrema-direita e tal. E perde a base social popular de apoio total, né? Que na verdade, na minha opinião, ele está optando. Eu me mantenho com a galera mais radical, olavista, que não tem poder nenhum, mas está nas ruas, é cidadão comum. Ou eu negocio e entro no jogo. Existe uma terceira hipótese que tem sido muito ventilada. Eu acho que ela é menos provável, menos possível, dado esse isolamento do Bolsonaro, mas tem sido criada, por exemplo, no Nassif, divulgado muito na esquerda, que é o intuito do Bolsonaro aí, que o Bolsonaro tem preparado um autogolpe, né, que o objetivo dele é fortalecer essa massa popular que ele tem, que ele ainda tem, essa base popular que ele ainda tem, e os seus contatos com as milícias, especialmente com a aprovação agora de liberação de armas, as milícias conseguem fortalecer o seu armamento, e o objetivo dele é emparedar com golpe mesmo, para fechar a STF, fechar o Congresso e se estabelecer uma ditadura, mais uma ditadura no Brasil. Muita gente tem ido por essa linha. Eu acho que a gente está bem longe disso ainda. Mas não deve que quando você tem forças loucas, assim, quando figuras completamente absurdas, loucas, essas iniciativas podem ser tentadas, né? Mas o que me parece é que ele não tem força nenhuma, pelo contrário, é descendente, né? Se fosse ascendente, se ontem tivesse uma multidão mesmo nas ruas, fechada com ele, eu me preocuparia. Mas acontece que nem o exército parece estar disposto a isso. Como é que você dá um golpe contra o exército? Parece louco demais. As milícias e as polícias contra o exército. Essa análise não é assim. Parece muito absurdo, fora de realidade. E a outra hipótese é um golpe contra o Bolsonaro, né? Que essas forças que estão insatisfeitas com a incapacidade do Bolsonaro, que elegeram ele, estão insatisfeitas com a incapacidade dele de governar,
chega um momento de falar, tchau, beleza. Essas são possibilidades que estão colocadas, na minha opinião, né? Acho que existem muitas outras análises aí que colocaram outras coisas. Não é possível saber para onde a gente vai evoluir. Acho que isso depende muito das forças em jogo, né? Depende muito da capacidade, do que o Bolsonaro vai fazer a partir de agora. Se ele vai realmente tentar segurar esse governo negociando, ou se ele vai peitar e radicalizar. Depende de fatos novos que surjam, até que ponto esses relatos de corrupção, essas investigações de corrupção do filho dele, até onde isso vai dar, e outros fatos que podem surgir. Depende muito, especialmente, da capacidade que nós teremos, especialmente a educação, de conseguir ser a aglutinadora da insatisfação social. Dessa crise de representação política, dessa insatisfação social que as pessoas estão sentindo na pele, porque é isso, você vai no supermercado, é o preço do gás, sabe, é o transporte que aumenta toda hora. Essa satisfação existe. A classe trabalhadora no Brasil está em uma situação de miséria absurda. Nos últimos, todo mundo sente na rua a mudança, tanta gente que está na rua, nos sinais, coisa que tinha diminuído. A crise do Brasil, o problema econômico do Brasil, a situação do Brasil é grande. A capacidade que nós teremos de criar uma alternativa a partir dessa satisfação, de ser o grande canalizador dessa satisfação. Essa me parece o grande X da questão. Nós demos uma amostra disso no 15 de maio. Vejam, porque os partidos, os sindicatos, eles têm que é a força social do PT, tem um limite que é estrutural também. Me parece que o PT tem consciência disso. Tem um limite estrutural que não é só porque as pessoas estão insatisfeitas com partidos, com sindicatos, não é só por isso. As pessoas também estão satisfeitas porque existe um problema estrutural, uma transformação estrutural do capitalismo que torna que deslegitimam essas estruturas. Vou dar um exemplo do sindicato. Você sabe quantos trabalhadores no Brasil são filiados a sindicatos? Trabalhadores? Só 20% tem filiação sindical. O sindicato não chega na maior parte dos trabalhadores, porque a estrutura produtiva do capitalismo nos últimos anos, os trabalhadores são muito flexíveis, e o sindicato é um modelo de organização próprio de um trabalho mais constante, de um trabalho flodista. Essa mudança do tipo de trabalho, vejam vocês, vamos lá. Qual que é o trabalhador brasileiro? Ele está num emprego hoje, amanhã está em outro. Ele passa um tempo desempregado, e depois ele arranja outro emprego. Ele está em... Pensa no call center, por exemplo. Tanto que o trabalho no call center impossibilita o tipo de trabalho. O cara trabalha de noite, outros trabalham de dia, a flexibilização do trabalho. O Uber possibilita determinadas formas de organizações mais tradicionais. Então, o sindicato não consegue acessar essa população, esses trabalhadores. E daí o que está em disputa é esse trabalhador. É esse trabalhador que está em disputa. Esse trabalhador que o Lula conseguiu a adesão passiva quando o presidente surgiu o lulismo. Ele conseguiu um apoio do trabalhador mais precarizado, do trabalhador mais marginalizado, o subproletariado, né? Na definição do lulismo enquanto categoria sociológica. E que o Bolsonaro também ganhou via essa articulação de insatisfação popular com tudo que está aí. A educação, nós demos uma amostra que é possível. Por quê? Porque a escola ela é fundamental para esse trabalhador. Ele depende da escola. É lá que ele deixa o filho porque ele trabalha o dia inteiro. Ele tem um contato muito direto com a escola. Mesmo que as pessoas reclamam, a escola é um depósito de criança, ele joga lá a criança, não quer nem saber. Mesmo que a gente reclame disso, ele sabe da importância que a escola é para ele. E ele não, uma questão de interesse mesmo, direto, diferente do cara da classe média. Quando você chega com um cara da classe média que paga a escola dos seus filhos, ele está pouco se lixando para a escola pública, é claro, ele pode pagar. Mas o cara que não paga a escola, não teria condição de pagar, e
que deixa seus filhos, que confia nos professores, confia na direção da escola, sei lá, esse cara ele está em disputa, porque a direita, a extrema-direita, esses caras têm barulhado na cabeça deles dizendo: seu filho está lá com o doutrinador, seu filho está lá com pedofilia, seu filho está lá com ideologia de gênero, eles estão ensinando seu filho a não ser homem. Eles estão lá sendo barulhados pelo povo, por esses caras. Mas eles também não querem corte na educação. Eles sabem que aquela escola precisa funcionar. Ele queria que aquela escola fosse melhor. Então, por isso, a gente teve um apoio que a gente não tinha antes. Quando ideologiza as bandeiras, sabe, por exemplo, se a gente coloca, se qualquer bandeira política, Lula livre, ou revolução, ou para cima da bandeira concreta, a gente dissolve a possibilidade que a gente tem de ser o grande catalisador dessa insatisfação social. Então, eu queria terminar com isso, dizendo que a educação ela tem um papel estratégico nesse momento, porque não existem outras forças organizativas. As forças organizativas elas estão em decadência. Esse cara no bairro dele lá, a única coisa que ele tem é a igreja e a escola, é onde as pessoas se organizam, onde há a aglutinação social do bairro. Onde as pessoas vão no bairro, se aglutinam socialmente? Igreja, escola. Não existe mais associação de bairro. Associação de bairro é só o cara lá, normalmente ligado à política, não mobiliza ninguém. Os lugares de aglutinação social são esses dois lugares. Então a educação tem um papel fundamental nessa disputa. Não é à toa que a educação, que os caras, especialmente a galera das igrejas que estão vinculadas a esse projeto, sabem identificar a escola como um grande inimigo. Tem que tomar a escola desses caras. Porque se a gente tomar a escola, a gente mata a grande possibilidade de mobilização social. Então me parece que nesse momento a gente tem um grande papel. Só que para a gente fazer isso, o que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, não se perder nas bandeiras. A bandeira é concreta, é da realidade do trabalhador. Falar do trabalhador, parar de querer ficar defendendo a nossa identidade ideológica, parar de colocar isso à frente. A gente tem que ter o direito, cada um, de ter suas concepções, levantar suas bandeiras políticas. Tem que ter o direito disso, claro. Mas a gente tem que conseguir fazer um discurso e uma bandeira que seja do trabalhador e que interessa mesmo o trabalhador. E a escola é algo que interessa os caras. Não adianta fazer uma defesa abstrata da universidade. Falar que a universidade já atende os pobres e tudo mais e tal, num bairro de periferia onde ninguém ali teve acesso à universidade. Isso não adianta. Sabe? Isso adianta para nós, na disputa dentro da classe média intelectualizada e tudo mais. Fora disso, a gente nunca vai ter um povo consolado com esse discurso abstrato de virar a universidade vai não sei quantas pesquisas. O cara quer saber, para ele não foi real, essas pesquisas não valeram nada. Sabe? Então, via escola, na minha opinião, como os caras atacaram todo mundo, eles falaram que iam tirar da universidade para ir para a educação básica. Mentira, não fizeram isso. Eles cortaram toda a educação básica. É a defesa da escola que nos possibilita um vínculo direto com o restante da classe trabalhadora. Então, na minha opinião, eu acho que a educação, a partir do 15 de maio, ela pode contagiar os demais trabalhadores. Eu acho que a gente vai ter um sentido disso, eu acho que a gente vai ver isso, ou pelo menos vai dizer até que ponto a gente conseguiu fazer isso, ou iniciar, pelo menos iniciar isso, em 14 de junho, porque 14 de junho é a greve geral. Então, é a educação que já está mobilizada com demais com outras categorias de trabalhadores. Então, assim, eu queria terminar, abrir, para todo mundo falar, que a gente não tem um tempo de diálogo, mas falando da importância de cada um de construir essa luta, tanto 30 de maio, mas especialmente 14 de julho. De não deixar, fazer contagiar a luta da educação para que ela consiga contagiar a classe trabalhadora. Porque eu não vejo possibilidade da gente barrar os ataques. Veja, ainda que Bolsonaro caia, nos vários cenários, Bolsonaro cai, entra o Mourão, supondo que isso aconteça. De toda forma, a unidade dos caras é ponto de ataque contra o trabalhador. A gente só vai barrar isso se estiver na rua, se tiver poder popular, se a classe trabalhadora estiver junto com a gente, defendendo seus interesses. Se não tiver, a gente vai perder. A gente vai perder. É só realmente o povo na rua, é a única coisa que a gente tem. Nós não temos mais nada. Não tem